aqui diretamente da Febraban Tech em 2024, no stand da Stefanini Topaz. Estou aqui representando a SacPag, meu nome é Clóvis, sou Head de Produtos e vim trazer um tema aqui para a gente conversar um pouquinho, que é o futuro das transações financeiras. Vou começar trazendo alguns fatores relevantes da importância das transações financeiras que a gente tem hoje na nossa economia, né? O quanto a circulação do dinheiro, quanto impacta o que viabiliza o consumo, o que dita a economia, né? Então tem um impacto bem relevante nesses aspectos, tá? Por exemplo, pegando uma timeline alinhada à fonte do Banco Central, a gente vê essa evolução das transações financeiras que ocorrem desde 2016, né, onde nós tínhamos um crescimento mais estável. De 2017 até 2020, isso começou a aumentar bem significativamente. Mas 2021 em diante tem uma elevação bem rigorosa em relação às transações financeiras, que, na verdade, se for ver de 2012 até 2022, tem um crescimento exponencial gigantesco, tanto no volume financeiro de transações financeiras, quanto na quantidade de transações média que o brasileiro faz. Então imagina que isso pulou de 30 para 85, quase 3 vezes o valor. Então a gente sabe que tem um porquê, né? Então a gente tem a digitalização da economia, que é algo que vem acontecendo com várias frentes e que impactam diretamente isso. E aqui a gente traz também exatamente isso, esse 2/3 aí está diretamente relacionado aqui às transações digitais, que foi o que mais afetou esse aumento. E olhando um pouquinho do ponto de vista quais as transações que sofreram alteração, a gente percebe que as transferências vêm crescendo, né? Ainda, mesmo com todo a migração que a gente tem hoje para produtos como o Pix, né? Aí tem o Pix, né, o queridinho no Brasil, esse sim sempre crescendo, e o crescimento a gente pode ver é um gráfico exponencial. E transações mais tradicionais, como cobrança, que tem a ver com boleto, cartões e também saque. Essas, a gente percebe que elas andam de lado, né? Então, o que a gente está percebendo é que vem crescendo essas transações financeiras e que o impacto da digitalização fez aumentar a quantidade de transações e não perder fatias de transações que já existiam, né? Então aqui também tem mais um gráfico que mostra um pouquinho isso, fica mais claro ali pelas curvas, né? Aqui falando de meio de pagamento, quando a gente está no mercado, e a gente vê que o Pix é o que ajudou essa economia a digitalizar, né? Então, esse aí é o grande fator, né? E falando no futuro e olhando para trás um pouquinho, vendo esse panorama, a gente pode perceber que tem algumas coisas que influenciam nisso, né? Por exemplo, as pautas que a gente tem que levar em consideração para pensar no futuro e até mesmo conseguir surfar junto com esse aumento de transações financeiras tem a ver com a centricidade do cliente, a hiperpersonalização da relação com os clientes e até mesmo maximizar o potencial dos dados existentes, né? Porque, por exemplo, né, quando a gente fala de centricidade dos clientes, né, trouxe aqui algumas informações que são legais de dividir com vocês, tá? 88% dos consumidores online alegam menos chance de retornar a um site depois de uma experiência de uso negativa, né? 75% do julgamento de credibilidade dos usuários de um site está baseado na qualidade estética. Então a gente vê o quanto essa experiência do usuário é impactante no uso do produto, né? Muitas vezes até mais do que parece ser do que de fato o que é, né? Então isso te vê o quanto deixar o cliente no centro é importante, né? E relacionado à hiperpersonalização, né? Em relação ao cliente, imagine que uma jornada hoje faz toda a diferença, né? A gente vive em momentos, em épocas de ansiedade e tal. Então o pessoal quer uma jornada simples, fácil e direto ao ponto, né? Então, por exemplo, a Amazon aumentou as vendas em 35%. Aumentou não, 35% das vendas da Amazon hoje são por recomendações de seus algoritmos. Então, imagine que muitas vezes a gente entra no aplicativo, no site, estão nos recomendando produtos, eles já nos conhecem muito mais do que a gente imagina, né?
O Nubank atende mais de 400 mil tickets por mês de maneira automatizada, né? E é um case aí que é reconhecido por ser um sistema simples, né? Então, fazer o simples não é ser simplório, né? É criar simplicidade para o cliente, né? E quando a gente fala da questão de dados, né? Muito se fala em os dados ser o novo petróleo, né? E é fato, mas não adianta só ter os dados, né? A gente tem que trabalhar muito bem em cima deles para conseguir fazer disso algo estratégico, né? Por exemplo, 9% do crescimento da base de assinantes Netflix de um ano para o outro, né? É pautado por estratégia, né? Dados e recomendações. Imagina então o quanto recomendar filmes, séries é relevante para esse negócio, né? Então entender o cliente é fundamental. 18% dos aumentos de anúncio impresso do Facebook em 2022 em relação ao ano anterior, né? O que equilibrou, né, a diminuição do preço médio, né? Então, a ferramenta que diminui um pouco a atenção, mas eles conseguiram equilibrar em quantidade de anúncio impresso, né? Então, aqui, maturar os dados, investir em tecnologias e também qualificar profissionais é fundamental para conseguir extrair isso, né? Não adianta ter o petróleo lá no fundo do mar, né? Tem que trazer ele à tona e refinar. E trazendo um pouco de tendências, assim, continuando olhando para o futuro, hoje o Pix não tem como negar que é algo super relevante, né? Então, 70 bilhões de transações bancárias já, 92% das pessoas já têm chave Pix, então vê o quanto isso é aderente já no mercado. 70% das transferências do Brasil já foram para o Pix, já é o segundo meio de pagamento via e-commerce, só perde para o cartão de crédito e ainda por enquanto, porque o cartão de crédito é uma das opções parceladas, né? É o segundo meio de pagamento à vista, então perde ainda para o dinheiro, então tem ainda uma pulverização aí, está tomando o espaço dele. Mas tem umas informações aqui legais de comentar, que 75% das chaves não são CPF e CNPJ, ainda existe um receio ainda com a questão dos dados. Então a gente vem de um ambiente onde tem muito golpe, enfim, então o pessoal tem que tomar muito cuidado. E também tem aqui uma outra estatística interessante, que 35 milhões de transações em 2023 foram de 1 centavo, né? Então, a gente percebe que o pessoal está usando também o Pix, não só como transferência, mas também por outros meios, né? Quando a gente fala de Open Bank e Open Finance, é um mundo que ainda a ser explorado, né? Já iniciou uma frente do Banco Central, mas a gente sabe que é uma fase inicial, né? Essa implantação vai ser gradual e vai vir com várias etapas, né? Então, esse compartilhamento de informações do cliente, inclusive está numa fase para expandir na questão para informações sobre investimento, seguro e previdência, né? Já tem mais de 1.200 instituições autorizadas, né? Então, essa interoperabilidade vai ser fundamental ali para a evolução do sistema digital, né? Falando de fintechs e novos players, aqui é fundamental, porque esses caras aqui tiveram um papel fundamental na digitalização das transações financeiras, né? Então, todo aquele crescimento foi impulsionado por eles, né? Veio surfando uma onda junto com o Pix, com o WhatsApp, agora com o Open Finance. Então, eles crescem absurdamente, né? A grande vantagem é que qualquer um pode abrir, então se tornou um mercado muito mais aberto. Qualquer um entende que pode ir lá abrir sua continha no seu banco digital. Os 10 maiores já possuem mais de 10 milhões de clientes, então se tornou uma grande potência, né? Tem mais de 50 milhões de contas no Brasil. Tem uma estatística da Febraban, inclusive, que em 2020, até 2020 já fechou, desde 2020, já fecharam mais de 2.819 agências. Então, o mundo digital é a realidade, né? A gente tem que se adaptar a ele e entender para onde é que as coisas estão indo. E o Nubank, recentemente, inclusive, superou o Itaú em valor de mercado. Então, acho que fazem umas 2 semanas. Então, também é algo super... A gente consegue entender esse movimento da fintech, né, em relação aos bancos tradicionais. E falando um pouquinho de blockchain e criptomoedas, né, que nada mais é do que um grande banco de dados compartilhado, né? Hoje já temos mais de 22 mil criptomoedas disponíveis, né? E se estima que 30% dos brasileiros já utilizaram de alguma forma algum tipo de criptomoedas, né? Ainda tem muita especulação em relação a criptomoedas, tem relação também com a volatilidade dos valores, então ainda tem muito trade, né? Tem muita
muitas pessoas utilizando nesse sentido e menos como meio de pagamento, mas a tendência é que se criem novas moedas e até já tem algumas chamadas stablecoin, são moedas que são mais estabilizadas e voltadas a ter valor médio fixado por dólar ou por euro, então vai ficar mais fácil de usar como meio de pagamento, né? E vai ter um potencial revolucionário, assim, né? Tanto a cripto como o blockchain, né? E hoje ainda não é controlado por autoridades em muitos lugares, né? Então a aceitação, regulamentação deve impulsionar isso no mercado, né? A autenticação digital, então, também é algo super relevante que vem crescendo bastante. O uso prático se tornou um commodity, né? Na verdade, tem muitas tecnologias que já estão vindo embarcadas em smartphone. Hoje é muito fácil ter um reconhecimento facial ou até mesmo por digital, né? Então é uma segurança avançada no mundo de fraudes, né? Onde a gente tem que se proteger. Então, achar um equilíbrio, ele é muito interessante porque ele é justamente um equilíbrio entre segurança e usabilidade. Assim como eu consigo tornar mais fácil o uso, eu também dou mais segurança para o usuário. Então, exemplos aí de autenticação, tem a facial, tem a digital, tem por íris, tem o duplo fator de autenticação, por token. Então, o mundo também vem evoluindo para combater essas fraudes sintéticas, né? Que estima-se hoje que representa 10% já do total no Brasil, né? Então, essas tecnologias vêm evoluindo e ajudando em vários temas, né? Como também no Detran, na polícia, até o Detran tem usado para fazer reconhecimento de placa de carro. A polícia militar do Salvador fez uma campanha no Carnaval para reconhecer foragidos. Então, tá vindo a favor em vários sentidos, né? Aí falando de inteligência artificial e machine learning, né? Hoje já temos 41% das empresas no Brasil já usam ativamente IA. Então, vem crescendo, isso vai ser muito rápido, né? Tem usos imediatos e pessoas usando assim, principalmente em frentes como chatbot, recomendação de vendas, desenvolvimento, extração e acompanhamento de dados, isso já é notório, né? A Microsoft, por exemplo, cresceu 41% no último ano com a inclusão da OpenIA. Botaram lá o Copilot e tal, então cresceram absurdamente. Então é um mercado em pura expansão, né? MRV começou a ter um chat 24 horas, faz mais de 5 mil contatos por dia. Então ajuda, quando a gente consegue fazer a tecnologia apoiar no sentido de melhorar a qualidade de atendimento, de produto, aí vem agregando muito, né? O Alibaba responde 90% já das perguntas do chat automaticamente, né? Então, assim, né? Não tem volta, né? O que se está se estimando é que nós vamos evoluir 30 anos em 3 anos, né? Então, é uma evolução gigantesca aqui e não vamos ter como não vai ter como a gente não se adaptar a essas tecnologias, porque senão a gente vai correr riscos aí no mercado, né? E trazendo assim um resumo final, até para poder fazer um fechamento aqui, né? Esse ciclo de volatilidade do mercado é cada vez menor, né? Coisas que aconteciam em anos, agora acontecem em meses e até mesmo semanas, né? Então, são impactos a curto prazo. As empresas vão ter que estar muito atentas, né? Para conseguir se adaptar rapidamente para essas mudanças que acontecem, tanto para meio de pagamento quanto para tecnologia, né? Então, assim, cada vez mais estudo, atualização tecnológica, análise contínua vão ser um grande diferencial, né, para prosperar, para que a empresa continue evoluindo. Pessoal, obrigado aí, agradeço pela participação, pelo convite e um abraço a todos aí.